Então, fala galera, aula de Sociologia, para poder continuar essa que parece interminável aula sobre Max Weber, mas é porque é um autor que a gente precisa, nesse período que nós temos aqui, nesse curto prazo, tentar detalhar o máximo possível, tá bom? Primeiro, vamos pegar o conceito de dominação. Dominação para Weber tem a ver com uma espécie de mistura entre dois elementos. Do lado eu tenho poder e de outro legitimidade. Então a dominação é todo o poder que se exerce com legitimidade na visão weberiana. Quais seriam os tipos de dominação que existiriam de maneira geral para Max Weber? Max Weber vai definir 3 tipos de dominação. Seriam os tipos de dominação burocrático-racional, dominação tradicional ou dominação carismática. A dominação burocrática racional, também chamada de racional legal, é aquela que possui um caráter impessoal, aquela das leis, das constituições, das formulações legais em si. Então, é uma dominação baseada num critério racional, como o próprio nome diz, e numa lei. De todas as dominações que eu te falar agora, essa é a que tem menos poder efetivo, por assim dizer, mas é a dominação que é aplicada no Estado moderno. A dominação dominante do Estado moderno é a dominação do tipo burocrática racional na visão weberiana. Tanto que, na visão do Weber, não sei se você lembra quando a gente falou do processo de racionalização da sociedade na última aula, que leva à formação do Estado moderno e ao desencantamento do mundo. Esse processo, uma das coisas que ele vai dizer, e o Weber vai afirmar, é que o Estado é a única instituição que possui a legitimidade do uso da força e da violência. Então, de todas as instituições que nós vivemos, o único que pode diferir, que pode realmente diferir, é o Estado. O Estado tem a legitimidade para exercer a violência em qualquer momento. Isso é uma característica da formulação de Estado por Weber. O segundo tipo de dominação é a dominação tradicional. A dominação tradicional está baseada nos costumes, nas tradições, como o próprio nome diz, e nos hábitos. E ela é muito forte, mas ela é típica das sociedades mais antigas também. Dominação tradicional, então, é toda vez que você faz algo porque você não consegue, ou você não parou para perceber por que aquele algo te domina. Por exemplo, eu posso te afirmar claramente que o poder que uma mãe tem sobre um filho está baseado no princípio da dominação tradicional. O filho obedece sua mãe porque é tradição filhos obedecerem suas mães. E ele olha para o lado e todas as sociedades têm esse aspecto de filhos respeitarem suas mães. Então, é a partir de um parâmetro de tradicionalidade que a gente faz isso. Respeitar os mais velhos também é uma tradição. Então, essa dominação é exercida por um caráter tradicional, principalmente. Uma coisa importante vocês perceberem e pensar sobre as dominações é que você pode ver uma dominação por meio de 2 óticas. Então, ela pode ser tradicional e burocrática racional ao mesmo tempo. Vai depender da ótica, da perspectiva que você estiver olhando ela. Por exemplo, uma mãe, ela tem direito sobre o filho, mas os direitos que ela tem sobre o filho dela não ultrapassam o limite da lei, por exemplo. Mas para isso, ela precisa estar no local em que a lei possa ser exercida. Porque se eu te disser que é ilegal a mãe bater no filho, como existe a lei da palmada, se ela estiver num local no fim do mundo, onde não há legislação qualquer, onde não há um amparo da lei, não existe fiscais, o que vai acontecer é que ela vai poder bater no filho dela. Então, exerce um poder de dominação tradicional? Sim. Apesar do poder de dominação burocrática ser maior que se ela estiver num centro social e político como a cidade, tá bom? O último tipo de dominação é a dominação carismática. De todas, ela seria a mais forte na visão do Weber e ela seria baseada principalmente na ideia de um líder carismático, né? Na figura de um ser mágico. Então, tem um poder mágico que é atribuído de alguma forma a alguém. Essa pessoa tem uma espécie de magia, alguma caracterização. E, basicamente, essa dominação carismática ela está pautada em características pessoais da pessoa. Toda vez que tiver um líder emblemático e ele estiver guiando o número de pessoas, a dominação que esse líder exerce em qualquer tipo de sistema é uma dominação carismática. E aqui eu posso citar como exemplo maior, sim, o caso do nazismo e do fascismo na Europa como um todo, o próprio Hitler. A dominação que o Hitler exercia durante a Alemanha nazista é uma dominação do tipo carismática para o Max Weber. Não era baseado na lei, não era porque era legalmente aceito apenas que as pessoas fizeram isso, até porque o Hitler entrou legalmente no Estado, mas ele mudou a legislação a partir disso. Não era uma dominação simplesmente tradicional, já que ele vai subir ao poder, ele vai quebrar protocolos com o tempo, tá? O que acaba determinando como uma dominação carismática, porque ela é focada na figura do indivíduo, a qual é atribuído poderes magníficos a ele. O Hitler, ele era o Führer, ele era o guia da Alemanha nazista. Para o Weber, existem 3 tipos de sociedades. Sociedades poderiam ser dos tipos de castas, estamentais ou de classes.
Sociedades de castas seriam exatamente e especificamente sociedades indianas. A gente pode escantear aqui porque elas são únicas. São sociedades em que não há qualquer possibilidade de mobilidade social. Por quê? Porque a mobilidade está associada à tradição, à religião. Uma sociedade estamental é aquela que é muito difícil a mobilidade social. O que é isso, mobilidade social? Você sair de uma camada da sociedade e passar para outra, de uma menos beneficiada para uma mais beneficiada ou o inverso. É muito difícil isso acontecer numa sociedade estamental. Sociedade estamental, também chamada de sociedade de ordens, é aquela da Idade Média, por exemplo. Tá? Nessa sociedade, o que vale é o critério de hereditariedade, por exemplo. É muito difícil, mas é possível. O outro tipo e último de sociedade para o Weber seria a sociedade de classes, que é a sociedade capitalista que nós encontramos. A sociedade de classes é aquela em que é possível você mudar e essa mudança ocorre de acordo com critérios de acumulação de capital, que é o que a gente vai ver agora, como o capitalismo surgiu. Quando eu falo de capitalismo, na visão do Weber, eu preciso tirar alguns lugares comuns da tua cabeça, porque eu não estou falando de maneira alguma de um capitalismo. Eu não estou falando de uma estrutura em que o demônio manda, em que o capital é a suma de todas as coisas, em que a ganância manda, em que tudo está relacionado ao dinheiro. Então, para o Weber, o capitalismo não é nada relacionado a dinheiro, nada relacionado à ganância, porque essas coisas sempre existiram na sociedade. Sempre houve ganância, sempre houve grana. De alguma forma, o capital esteve durante boa parte da sociedade ali estabelecido e ainda não era capitalismo. Para ele, o capitalismo é necessariamente uma forma universal de modernização e racionalização do mundo ocidental. Essa maneira estritamente racional, e é moderna porque está no período da modernidade, mas essa maneira estritamente racional de olhar o mundo tem a ver com o capitalismo. Por quê? Porque agora que o cara vai pensar e vai cair na real, e se ele parar de produzir, se ele se conformar com a produção dele do jeito que está, ele pode perder o negócio. Então, percebe que todo o processo de produção dele passa por um excessivo processo de racionalização. Ele está pensando muito nisso. E ele acabou de transformar aquilo numa ciência. A arte de produzir acabou virando uma ciência. E ele sacou que ele tem que aumentar em larga escala. Está se criando uma ciência econômica, galera. É isso que vai caracterizar para o Max Weber o capitalismo, uma forma universal de modernização e racionalização do mundo ocidental. E aí é claro que para o capitalismo surgir tem algumas características básicas, né? Algumas coisas que vão fomentar o capitalismo. E entre essas circunstâncias, eu preciso, no capitalismo, por exemplo, de mão de obra livre, porque ele não vai surgir em lugares com mão de obra escrava. Ele não vai surgir em lugar que não haja uma ciência moderna e que não exista uma organização racional do trabalho. Essas são as características básicas, dentre outras, para Max Weber. Vai elencar várias. Então, além de tudo isso que eu falei, da mão de obra livre, da ciência moderna, da organização racional do trabalho, Max Weber também percebeu que para existir o capitalismo foi necessário uma espécie de conduta racional prática, um espírito. Ou seja, uma espécie de motivação interna que gerou o capitalismo. Uma espécie de vontade de cada vez mais ganhar dinheiro, de acelerar, de não parar de produzir. E é isso ele chamou de maneira geral de espírito, esse espírito do capitalismo. E ele percebeu que esse espírito do capitalismo não estava relacionado a países com ampla riqueza e grandes territórios, como a China, por exemplo, mas estava especificamente relacionado aos Estados Unidos e à Inglaterra. O que havia ali que não havia na China, por exemplo? E ele vai interligar diretamente a ideia do protestantismo, que existe ali, um protestantismo calvinista, com o surgimento do capitalismo. Então, essa conduta racional prática, esse espírito, Weber vai analisar especificamente no seu livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Nessa obra, o que o autor vai procurar fazer é pegar as raízes do capitalismo e ele vai perceber que elas estão relacionadas diretamente a prática protestante calvinista em países principalmente como a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele vai relacionar então capitalismo, o surgimento do capitalismo no século XVI, no contexto dessas reformas protestantes, especificamente calvinistas, e ele vai relacionar isso a 3 fatores básicos: a ideia de acúmulo, a ideia da disciplina das sociedades e a ideia da organização social deles. Então, o que o Max Weber está dizendo não é que o capitalismo deriva diretamente e unicamente, presta muita atenção, do modelo protestante de pensar. O que ele está falando aqui, um dos fatores pelo qual o capitalismo surgiu está relacionado à ética protestante calvinista. Não um único, não confunde. Protestantismo foi uma dissidência, né, com a Igreja Católica, que surgiu, que na verdade era para ser uma reforma, já que Lutero queria reformar a Igreja, mas surgiu no século XVI.
E a partir dessa dissidência, não surgiu apenas um bloco uniforme de protestantes, surgiram vários ramos do protestantismo. E o que nos importa é o ramo calvinista. O calvinismo nasceu na França e essa política protestante se diferenciava por acreditar na predestinação. Para eles, as pessoas já nasciam salvas ou não. Só que é muito importante você perceber que o ser humano quer saber se ele vai ser salvo ou não. E o Calvino pregava que existe uma forma de você saber se você foi salvo ou não. Ou seja, se você já está predestinado a ser salvo. A manifestação da graça divina da salvação na sua vida se demonstraria através dos teus bens materiais, da tua riqueza, do teu acúmulo. Então, se você for bem sucedido, quer dizer que Deus está olhando para você bem, que Deus está te recompensando, e isso demonstra que você vai ser salvo. Então, a riqueza era uma demonstração da tua salvação. Bem, o que isso faz? Isso força as pessoas calvinistas a nunca se conformar com o que elas têm. Elas trabalharão continuamente numa vida ascética, basicamente, viverão com pouquíssimo, nunca desfrutarão dos prazeres. E cada vez que elas tiverem lucro, elas vão reinvestir esse dinheiro no próprio trabalho, para poder ficar mais rico. Não porque elas querem ficar rico, já que eu estou falando de uma vertente religiosa. Elas reinvestem o dinheiro para poder ficar mais rico, para poder ter certeza de que elas vão para o reino do céu. Essa ideia que o Max Weber pega e vai dizer que isso é uma das engrenagens principais para o surgimento e consolidação do capitalismo na Europa. Ele vai usar como exemplos principais os países que têm um capitalismo mais desenvolvido. A Inglaterra, o surgimento da Revolução Industrial, e o próprio Estados Unidos da América, que foram colonizados por refugiados políticos, né, e religiosos, ou seja, protestantes calvinistas que saíram da Inglaterra fugidos e foram colonizar aquela região. Então, existe uma relação direta para Max Weber entre a formação do capitalismo e a ética calvinista, protestante, já que esses caras pensam basicamente de um jeito que hoje nós consideramos capitalista. Não esquece que existe uma diferença bem clara, né, entre o modelo protestante de pensar e o católico, já que no modelo católico eu não tenho uma valorização do lucro e em determinado momento que eu tenho, na verdade, uma condenação desse lucro. Já na ética calvinista, eu acabo não tendo qualquer tipo de condenação e sim um incentivo ao lucro. Os caras são aconselhados a não se conformar com o que eles têm e constantemente vão tentar reaver. O Weber vai analisar muito isso nos escritos do Benjamin Franklin, né? Ele vai pegar esses escritos e vai mostrar como são exemplos da ética internalizada protestante, de que esses caras já pensavam como capitalista antes do capitalismo se consolidar. Beleza? É isso, galera. Espero que tenha tudo ficado bem claro. Valeu!